Rapaz, Opa. a última tentativa. É de boas, é só você tentar 40 vezes que dá certo. Galera, tá gravando, beleza, a gente já pode começar. Desculpem o atraso. E aí, Moroni? De boa, então vou assumindo então. Moroni, cara, seja bem-vindo ao 8º Meetup do Elixir. O palco virtual é todo seu. Obrigado. Então deixa eu apresentar minha tela, né? Calma aí, deixa eu... Entire screen, não. Firefox, vamos ver. Vocês estão vendo minha tela? Tô vendo o lindo do Will, grandão na tela. É, porque eu tava na aba do Jitsi. Agora eu tô na aba da apresentação mesmo. Pô, agora tô vendo isso Tá aqui. vendo a Agora apresentação? dá pra ver. Show! Então vou até botar full screen aqui. Ih, pulou o slide. Pronto. Então, hoje eu vou falar sobre Endpoint Phoenix e esse subtítulo aí, o caminho por onde todas as requisições passam, é por causa do endpoint, do módulo endpoint do Phoenix que toda aplicação web tem, todas as aplicações web que usam Phoenix, né? E basicamente eu vou falar do ponto de vista técnico do que está acontecendo com o Phoenix quando a gente recebe uma requisição até o momento que a gente responde essa requisição. Mas primeiro eu vou falar sobre mim ser uma pessoa tímida, normalmente, na maior parte do tempo, embora seja às vezes cara de pau, um pouco contraditório, mas às vezes eu faço piada sem vergonha, enfim. Safadinho. E eu sou pai faz pouco tempo, sabe? E tem 6 meses que o meu neném nasceu, tá uma lindeza só. Agora há pouco ele estava aqui no quarto, ele saiu engatinhando da sala até o quarto e foi mexendo na minha cadeira. Foi muito bonito de ver. E meu GitHub é esse aqui, ó. Moroni Sal, né? Lá vai ter pouquíssimas coisas, que eu ainda não boto muita coisa pública lá, mas é isso aí. Mas vamos ao que interessa, né? Falando sobre Phoenix, é difícil de falar Phoenix e não falar do plug. Quem já anda mexendo com o Phoenix sabe que eles são bastante ligados, na verdade. Porque o Phoenix ele foi construído todo em cima do plug. E, inclusive, quando digo que o plug está presente em toda parte, é isso mesmo. O plug está presente em toda parte. E assim, o Phoenix, esse framework, basicamente o que ele faz é dar ferramentas, que na minha opinião são muito boas mesmo, para você conseguir trabalhar com o plug, porque o plug puro ele é um pouquinho mais chato de trabalhar. E o módulo do endpoint, o router, o controller são uma mão na roda para fazer o que você precisa fazer, e só muda um pouquinho quando você começa a mexer com channels e com sockets. Que na verdade eu ainda não experimentei fazer isso. Então não sei tanto quanto que muda, mas eu sei que muda um pouquinho. E como é que funciona uma aplicação web usando Phoenix? Calma aí que o slide não está passando. Acho que o foco da... Enfim, aqui. Eu peguei o plug mais simples que eu achei. E para poder mostrar a estrutura que eles têm... eu estava mostrando meu cursor não, né? Deixa eu mostrar aqui meu cursor. Pronto. Aqui. Para mostrar a estrutura básica do plug. Basicamente, ele tem 2 funções. É um módulo simples que tem 2 funções. Eu não precisava nem botar aquele que tem esse behavior aqui. Ele só precisa desse init e desse call. Porque o que ele vai fazer? Ele basicamente só vai mexer... Calma aí. O foco do meu computador está mudando. Enfim. Mas basicamente ele vai mexer com a estrutura que representa uma conexão, que é esse com aqui, que é o plug.com. E vai fazer a manipulação dele que ele tem aqui e vai alterar essa struct e vai jogar para o próximo, e vai jogar para o próximo plug fazer a parte dele. Nesse caso aqui, como ele é bem simples, tudo que ele faz é trocar o verbo do HTTP de head para get, que ele faz um pattern match aqui, e se ele der um match aqui, ele vai jogar vai atualizar essa struct para ser um get. E qualquer outra coisa ele só repassa para o próximo plug. E essa struct é basicamente essa daqui, ó. Essa struct que representa a conexão
essa aqui. E a gente ganha ela a partir do momento que algum cliente manda alguma requisição para o nosso servidor. E tem alguns campos importantes aqui, mas acho que é interessante reparar que alguns deles estão marcados como unfetched. Tipo, nesse momento aqui você não tem um valor definido para eles e por isso que ele tem esse unfetched aqui, esse unfetched. E vamos lá. O endpoint que eu estava falando lá no título é esse daqui. É o caminho que toda request vai fazer. E daqui ele vai passar por alguns plugs, né? Que são interessantes, eu vou falar de alguns deles daqui a pouco. E no final ele vai cair para o nosso router. O nosso router vai ter as rotas definidas. Né? Aqui eu deixei ele super simples, só com o home, né? A página home. E ele vai fazer o match desse campo daqui, ó. Ele vai pegar o path-info e o que ele vai fazer? Ele vai fazer, através dele, ele vai ver o que faz sentido com essa rota aqui. Ele vai fazer um parse do path-info, porque aqui eu poderia, por exemplo, pedir um ID de algum recurso qualquer. Então ele vai fazer o parse desse ID e depois ele vai chamar esse controller, vai chamar essa função desse controller com a connection como primeiro argumento e como segundo argumento ele vai jogar os parâmetros. Inclusive, eu não falei, mas acho que vou falar logo de uma vez, é que tem um plug que é este aqui, o parser, ele é justamente o cara que ele é responsável por ler a requisição e traduzir os body params para um mapa. Ele também vai ler os query params, se não tiver, se ele ainda estiver unfetched, ele vai ler os query params também e vai jogar para o params também, vai jogar para o params, que é o de todo mundo, né? Cadê? Deixa eu ver. Aqui o params que está unfetched, ele vai jogar um mapa com todas as chaves e os valores, vai dar um map merge do body params e do path params. Então, tipo, aqui o params ele agrupa todos esses três tipos de parâmetros, né? São os paths, são os query params e os body params. Todos eles ficam disponíveis aqui. E se você precisa necessariamente saber se um parâmetro está no path ou no query, você precisa ir lá no campo query params ou path params ou body params, se for o caso. E assim, aqui é um código hipotético, né, mas basicamente explica o que o router faz, né? Ele basicamente só faz isso, não faz mais do que isso. Ele faz os parses que tem que fazer, ele vai ver qual que é o controller que deu match nessa rota e vai fazer isso, vai chamar a função que eu defini aqui com esses dois argumentos, com o connection e com o params. E aqui que a gente pega, né? O connection e params, e a gente vai aplicar a lógica do nosso negócio em cima disso, em cima dessa requisição. Tem outros truques aqui também que o Phoenix dá, outros recursos que o Phoenix dá que são realmente muito bons de conhecer. Mas falando desses três, basicamente eu dei são os três mais fundamentais, assim, que se você entender bem, você não vai se perder no Phoenix. Tipo, são os mais fundamentais. E falando dos deveres do endpoint, desse módulo endpoint que eu mostrei um pouquinho antes, ele coloca toda essa manipulação dentro de uma árvore de supervisão. Então, tipo, qualquer coisa que acontecer, a árvore de supervisão vai fazer alguma coisa sobre isso. Ele também define um pipeline inicial para todas as requests, que nem eu comentei, todas as requests vai passar por ali. Ele guarda algumas configurações e qualquer coisa além disso não é o endpoint que faz, são os plugs. E o que é comum de encontrar no endpoint? Tem alguns plugs para lidar com CORS e com CSRF, que é relativo à segurança, né? Tem algumas questões de autenticação também que podem ser feitas ali, conferir se um token é válido, por exemplo, aqui, ó, validação de token. Essa lib aqui, o Guardian, ele faz isso. Ele lê o teu token e valida se ele é válido, se está assinado pela pessoa certa, enfim, ele faz isso. Tem coleta de métrica no
no endpoint, é muito fácil, é muito comum. E tem algumas plataformas de monitoramento, de coleta de logs mesmo, eles costumam fornecer um plug para você colocar lá no teu endpoint e já de uma forma fácil integrar a tua aplicação com essa plataforma. Exemplo disso que eu lembro fácil é o Datadog e o New Relic, todos os dois fazem isso. Todos os dois têm plugs para facilitar. E vale comentar também sobre o Request ID, que é um plug que é muito simples, mas que ele é extremamente útil, principalmente quando você tem uma aplicação clusterizada. Você tem vários nós que vão processar alguma parte da aquisição. E o que ele faz? Ele define um ID para a tua request. Normalmente vai ser nessa chavezinha, nesse header, mas você pode trocar se quiser. E ele vai jogar isso no metadado do logger. E quando ele for fazer a requisição para algum outro nó, algum outro serviço que tu tenha no teu cluster, ou algum pod, ou qualquer outro serviço que você tenha, que seja Phoenix também, ele vai ler e não vai sobrescrever, ele simplesmente vai ler, vai jogar no metadado também, e isso vai fazer com que todos eles tenham esse mesmo ID, e você vai conseguir de forma fácil jogar lá no teu Kibana, qualquer lugar que for, o ID da requisição, e você vai saber por onde que essa requisição passou. E cada um dos pods que tenham feito alguma coisa, você vai estar lá os logs lá bonitinho, vai ser uma maravilha. Você vai saber o que aconteceu. Tem até um nome bonito, é o Distributed Tracing. O Telemetry, que é para coletar algumas métricas, também vale a pena comentar, né? E vale a pena até falar dessa funçãozinha aqui, que é interessante, essa structure ele guarda uma lista de funções a serem executadas before send a resposta, né? Antes de enviar a resposta da requisição. Então, tipo, a requisição vai passar por aqui, ele vai coletar o horário que chegou a requisição, e quando for entregar a requisição, ele vai fazer a diferença do tempo, e ele vai saber quanto tempo durou essa requisição. Então, tipo, através dessa funçãozinha que ele consegue coletar essa métrica. E basicamente é isso. Na verdade, basicamente é isso mesmo. Deixa eu só conferir se tem mais alguma coisa interessante de falar daqui do endpoint. Não, basicamente é isso mesmo. Porque, tipo, esses plugs que eu separei aqui são os que foram gerados automaticamente. Eu só tirei alguns que eram relativos a channels e sockets, porque eu não queria abordar eles aqui. Mas eles são super simples. Esse daqui eu mostrei estático eu não mostrei, mas assim, ele é um plug que ele, se me lembro bem, ele vai fazer o route, ele não vai deixar a requisição terminar para os outros plugs, porque ele serve para servir os arquivos estáticos, né? Tipo, arquivo de JS, arquivo de fonte, arquivo de ícones, imagens que você tenha, ele vai ler isso daqui e a requisição não vai nem passar pelo teu router. Se me lembro bem, não era nem para passar pelo router. E é isso aí, pessoal. Muito simples, né? Falei pouco, mas eu acho que falei bonito. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Tu encerrou a talk? Encerrei. É isso aí, pessoal. Eu acho que tem gente aqui querendo fazer perguntas. Eu tenho alguns comentários para fazer. Eu adoro esse assunto porque plug é maravilhoso. Mas eu vi que alguém levantou a mão, eu só não consigo ver quem é agora. Bom, tô aqui. Tô aqui, vou estar até o final. Qualquer coisa que surgir, eu vou responder. Boa, pessoal. Agora é o momento de fazer perguntas. Eu vejo que alguém, acho que foi um Leandro ou foi Leonardo, alguma coisa assim. Só que apareceu muito rápido aqui. Enfim, a pessoa que levantou a mão, fica à vontade para falar aí. Inclusive, deixa eu comentar também, enquanto a pessoa
acumula as coragens, ou lembra, que o que eu queria perguntar é que, assim, toda parte do Phoenix está trabalhando com o plug, né? Com aquela struct e tudo mais. E, tipo, isso, saber disso é uma mão na roda, sabe? Quando você precisa fazer alguma coisa um pouquinho mais elaborada, você precisa saber que, na verdade, por baixo você está trabalhando com plug e não com Phoenix. E facilita também saber o que está acontecendo, tudo mais. Tipo aquele static. Às vezes ele não é necessário. Numa API simples, talvez você não precise daquilo, você pode tirar. Cara, eu tenho um comentário, já que a pessoa que levantou a mão não vai falar, né? Cara, eu acho maravilhoso esse tópico que tu levantou, porque você lida com isso direto, né? Enfim, a maioria dos desenvolvedores Elixir, eles estão trabalhando com Phoenix no dia a dia, né? Uhum. E trabalhar com Phoenix é trabalhar com plugs. Isso é um fato, assim. Se tu puder voltar no teu slide lá onde tu mostrou o endpoint em si. Tá, já volto. Tu mostrou o teu módulo de endpoint. Isso, exatamente. Esse daí. Tu comentou uma coisa, eu só queria adicionar um comentário nos teus comentários. Tu explicou que todos os requests e, consequentemente, as respostas passam por esses plugs. E é legal você ver que isso nada mais é do que uma pipeline de execução. Então, por exemplo, a requisição, quando chega, ela bate no plug static, e o plug static ele vai ver se tem um arquivo nessa pasta que bate com essa requisição, né? Que no caso será ou a pasta CSS, fontes, imagens, essas que estão no only, né? E aí, tipo, se a requisição encontrar alguma coisa dessa, ele já retorna essa informação, senão ele vai descendo para cada um, né? E depois que eu entendi esse comportamento de pipeline, ele bate em um, esse plug aqui, ele mandou a resposta? Não, então ele bate no outro. Ele vai até ele chegar em um plug que ele encontra a resposta em si e ele retorna. Eu acho que tu falou que, tipo, quando ele encontra um arquivo no static, ele nem executa os outros, né? Eu falei isso, mas eu não tô muito certo disso não, porque eu fucei com certeza, mas eu não lembro o que eu achei lá. Eu acho que... Eu tô até fuçando aqui agora para ver. Eu acho que é por conta desse comportamento, porque na API do plug, tu tem um método chamado route, que ele fala o seguinte, olha, cara, esse plug aqui, ninguém vai mais lidar com ele em relação a tratar nada da requisição. Eu fechei a requisição aqui e agora é para devolver. E aí, quando você dá um route em uma conexão do plug, em algum desses plugs aí, os outros plugs eles não são executados. Então, por isso que acho que você falou o seguinte, quando a requisição bate no static, ele nem chega a bater no router. Isso porque o router está definido na linha 26, né? Você tem ali plug API web.router. E aí é por isso que ele não chega lá. Aí, de fato, ele não bate no router, porque a pipeline em si, a requisição não está sendo alcançada. Se eu estiver falando besteira, alguém, por favor, me corrija. Mas, pelo que eu entendi, pelo que eu tenho usado, é isso que eu tenho, enfim, que eu tenho entendido como, enfim, com essa pipeline de endpoints. E, cara, aprender plug foi o melhor investimento que eu fiz em Elixir, porque não especificamente Phoenix, né? Phoenix você tem que aprender, mas plug é uma API tão simples, tão pequena, você aprende lá em um dia brincando com isso. Depois que você aprende plug bem, você volta pro Phoenix e você fala, cara, tudo isso aqui faz sentido, sabe? Os controllers faz sentido, porque o plug ele pode ser simplesmente uma função. Enfim, as coisas passam a fazer sentido, e essa foi a minha experiência aprendendo plug, sabe? Tipo, aquele mind blow, caramba, tudo faz sentido, eu tô entendendo as coisas, bom demais. Muda tudo, né? Se o pessoal tiver afim, a gente dá uma fuçada na lib, né? Mas se o pessoal tiver afim. Porque eu fui dar uma olhada no static aqui, eu encontrei 3 vezes que ele chama a função route, só que
para entender melhor o que teria que acontecer, não vai ser fácil, não vale a pena ficar funcionando assim, não. Mas qualquer coisa, se o pessoal tiver curiosidade de qualquer ponto, a gente pode aqui compartilhar a tela do VS Code aqui e a gente fuça a lib em si, a gente sai fuçando. Beleza. Mônica, tu pode parar o teu compartilhamento e a gente pode trocar uma ideia. Eu acho que o Norba tá querendo falar alguma coisa. Eu tô tentando descobrir como é que eu... Sim. Estão me ouvindo aí? Então, sim. Tá. Beleza. Não, achei legal ali que é uma coisa que me passava despercebido, eu percebi agora aí na apresentação, que eu deduzi ali que quando o Phoenix vai começar a tratar a requisição, ele monta o plug connection e eu vi que por default ele seta uns campos ali, aquela struct unfetched, né? Sim. Aí eu achei legal porque acho que daí no tempo ali dele passar pelos plugs, vai vendo qual campo que já foi, sei lá, parseado, foi tratado e os que não foram, né? E eu nunca tinha pensado em, por exemplo, montar uma struct, uma pipeline seguindo essa forma de fazer. Achei bem legal. Eu acho que esses campos de fetch... Nossa, eu li sobre isso, mas se eu não me engano, são campos que você tem algum trabalho para ler aquela informação. Por exemplo, se é um campo JSON, você tem que fazer o parse de JSON. E aí eles só ficam disponíveis quando você solicita eles na primeira vez, né? Alguma coisa assim. É o parser que faz isso. Passou pelo parser, ele vai ler que tipo de requisição é aquela, e ele vai passar o trabalho justamente para o módulo que faz aquele parsing. E esse é um plug um pouquinho mais chato de entender. Eu fucei ele um bocado e achei que não valeria a pena ficar fuçando ainda mais não, mas assim, na teoria, inclusive tem gente que faz, tem libs que fazem, você consegue adicionar um parser na lista de parsers que tem ali. Então, tipo, se você quiser, você consegue criar um encoding qualquer e criar um parser para aquilo. Então, tipo, você consegue fazer esse tipo de brincadeira, esse tipo de maluquice, se quiser. Eu tava pensando até em fazer algumas maluquices, não sei o quanto que viável são, ou o quanto de ideia boa é, não sei se são ideias boas. Eu tava pensando no tipo assim, eu costumo validar as requisições usando o Ecto, né? Eu faço um dead schema. Quando é uma estrutura um pouco mais complexa, vale muito mais a pena você usar o Ecto para validar. Enfim, mas eu estava pensando em criar alguma forma de filtrar os que são válidos ou não, antes mesmo de chegar no router. Não sei o quanto viável isso é ainda, mas assim, dá para fazer maluquice dessas. Eu estava pensando em fazer também depotência e fazer um plug de depotência, mas eu pensando bem, eu acho que não dá para fazer assim, não. Enfim, mas dá para fazer, tem muita loucura que dá para fazer ainda com plug. Na verdade, dá até para fazer toda a tua aplicação web antes de chegar no router, inclusive. Então, tipo, é bastante simples, mas ele é muito flexível. Muito poderoso. Legal.